A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 59. O Senhor disse a Moisés e a Arão. No capítulo de ontem, o Senhor tinha dito a Moisés. Agora, presta atenção, hein? É para Moisés e para Arão. Quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Que nós sabemos, né? Que só tem dois agora, né? Eleazar e Itamar. Se tu não assistiu o vídeo sobre a morte de Nadab e Abiú, te convido a assistir. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Eu li corrido porque o assunto é o mesmo. Lepra. Na Bíblia, lepra não é apenas, e olha o que eu estou dizendo, uma doença de pele. Não. É pecado. Então, sim, o capítulo trata de doenças de pele. Eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Então, eu tenho que ir no médico, né? Médicos, ao longo da minha vida, vocês podem ver, né, que eu não posso nem comer o cabelo, eu tenho alergia do meu próprio cabelo, do meu próprio suor, de produtos, muita coisa na pele. E eu tenho que ir aonde? Num médico dermato, um dermatologista. Pois bem, vamos para o contexto de Israel. Vamos para o deserto. Vamos para a população de cerca de 2 milhões de pessoas. Vamos entender que as pessoas começavam a ter manchas, problemas na pele. E elas iam procurar o dermato? Elas iam no médico? Não. Elas iam se apresentar ao sacerdote. Como é que começou o capítulo? O Senhor disse a Moisés e a Arão. Então, Arão, o sumo sacerdote, ele tinha que entender disso também. Porque a pele é a pessoa, né? Hoje nós temos muitas alternativas para problemas de pele, doenças de pele, questões na pele. Mas e naquela época? Pensa.
Pensa nas condições de higiene. Pensa nas condições de saúde. Pensa naquele misto de gente, em tudo que acontecia ali. Pois bem, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, ele dá para Arão e seus filhos, vocês viram ali, a capacidade, o entendimento de discernir se era lepra ou não. E este capítulo que nós estamos lendo, capítulo 13 de Levítico, ele parece um manual para o sacerdote. Por isso que Deus fala para Moisés e para Arão. Arão tinha que estudar. Assim como um médico dermatologista, ele olha para uma lesão e ele sabe, é câncer ou não é câncer? Ah, isso é isso, não é aquilo. Eles sabem tudo. É impressionante. E ainda sabem te dizer qual é o creme, a pomada, a loção, o protetor solar, o que tu tem que fazer para resolver. Pois bem, toda a sabedoria vem do alto, vem de Deus. Nós cremos que Deus deu dons aos homens. E sim, os dons de curar, né? O dom do estudo também. Quem estuda tem que se esmerar. Então, tudo isso está convergindo para o sumo sacerdote, para Arão. Porque tu tem que imaginar assim, ó. O santuário, o tabernáculo, ele era a clínica, ele era o hospital, ele era o posto, entende? Tudo que acontecia com o povo de Deus importava para o sacerdote. Isso é uma lição para nós. Tudo que acontece conosco, corpo, alma e espírito, interessa para Deus, interessa para Jesus. O Espírito Santo nos dá dons, né? Ele sabe como cada pessoa é e ele abençoa cada um de nós. E o Espírito Santo, ele produz um fruto. O amor, a paz, a alegria, tudo que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então tudo isso concentrava no sacerdote, no caso, em Arão. E o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Eterno, perfeito. Então, a pessoa tinha um problema de pele, uma doença de pele, ela ia procurar o sacerdote. E o sacerdote ia examinar. E ele ia dar o tratamento, vamos dizer assim. Então, este capítulo de Levítico, ele é como se fosse um manual médico para o sacerdote. Ou, como eu disse, um manual técnico, profissional, uma linguagem específica para que ele pudesse identificar a doença de pele, dar o diagnóstico. Assim como um médico nos nossos dias dá. E sim, hoje em dia tu tem na internet, tem gente que a gente já chega às vezes no médico com tudo explicado quase. Muito mais fácil para ele identificar, porque a gente já fez uma pesquisa, já fez um estudo antes. Então, este capítulo mostra que Arão, ele tinha que saber a diferença entre uma coisa e outra, certo? E aí, o que eu destaco aqui? Mais profunda do que a pele, aí era a lepra. Então, a lepra, eu falei, ela simbolizava o pecado. Então, mais profunda do que a pele, o pecado está dentro de nós. Ele tem a ver com a nossa constituição humana. Somos pecadores, pecaminosos. Somos naturalmente impuros. Então, isso é mais profundo do que a pele, quer dizer, está dentro, vem de dentro. E estava saindo, né, para fora. Porque o pecado, ele nasce no nosso coração. A boca fala do que tem coração. Os olhos se tornam maus por aquilo que entrou pelos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Então, assim, ó, há toda a palavrinha simbologia da lepra como pecado. 9.
Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Então, praga a gente vai ver mais para frente, bem lá em Deuteronômio, tá bem claro quais são as maldições, quais são as pragas, quais são as pestes. E sim, úlceras, lepra, manchas, essas coisas todas eram consideradas pragas, pestes, maldições. Então, de novo, o sacerdote entra para quê? Para te santificar. Claro, o sacerdote ele vai ser o instrumento para a oferta, o sacrifício, tal, mas é Deus que vai perdoar, que vai santificar, que vai curar, que vai restaurar aquela pessoa. E aqui tá bem claro, é praga, tá? 10. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Aqui parece a gente de novo, que a gente vai no médico, toma o remédio, ou passa o remédio, depende do que é, e aí aquilo piora, tu tem que voltar lá, ele vai ter que tirar aquele remédio, tirar aquele produto, te dar um outro, mudar o diagnóstico. Então, olha que incrível. Aqui também tá falando sobre isso. Que às vezes tu olha, tu diz, é crônico. Ah, não, isso é, qual é a outra palavra que é o contrário de crônico? Agudo. Então, tu vai ficar afastado. Porque também tem uma coisa, pode contaminar. Pode ser contagioso. A gente lembra, faz bem pouco tempo sobre a pandemia. A gente lembra, por exemplo, o Alexandre, ele teve a Covid. Nós afastamos, conseguimos proteger, resguardar a minha sogra. Ela não pegou, mas eu fiquei cuidando dele e eu não peguei, pela graça e misericórdia de Deus. E aí, o sacerdote, tu nunca parou para pensar? O sacerdote tocava, olhava, mexia, fazia tudo, todo esse povo e nada acontecia. Isso não é algo normal, é algo espiritual. Os médicos, eles fazem exames, convivem com as pessoas, fazem tudo e eles têm uma saúde inacreditável. Então não tem como, isso aí é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Deus levanta pessoas para cuidarem das outras. Existe o dom da misericórdia, do socorro. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, Arão e seus filhos, eles estavam investidos, nós vimos, consagrados, ungidos, purificados, santificados para quê? Para ministrar ao povo. E ele tinha autoridade do Altíssimo, para dizer quem é que entrava e quem é que saía, quem é que ficava, quem é que estava livre. Quem ficava fora do arraial, quem era considerado impuro, quem ficava livre, leve, solto, que estava puro ou purificado. Então, essa autoridade vinha junto com esse, vamos dizer assim, poder, esse antídoto, essa vacina
que não deixava ele ser contaminado, né? Porque ele entrava na história para dar o diagnóstico, para dizer se era lepra, se não era lepra. E para dizer se a pessoa ia ficar detida, né? Encerrada, como aqui está sendo dito, ou não. E aí eu tenho que lembrar vocês dois personagens muito emblemáticos na Bíblia. Naamã, comandante do exército da Síria, e Miriam, irmã de Moisés. E de Arão, que tiveram lepra. Então, nós precisamos entender que isso pode acontecer. E tu tem que preservar os demais. Tu tem que proteger os demais. Porque isso pode se alastrar. E se tu parar para pensar na simbologia do pecado, é a mesma coisa. Se o pecado não for corrigido, não for perdoado, não for expiado, isso vai aumentar. Lembra no bezerro de ouro? 3.000 morreram. Olha o exemplo aí dos filhos de Arão que morreram. Então, isso também era importante. O sacerdote zelava pelo bem do povo, na maioria, na sua maioria. Então, casos tinham que ser resolvidos para não contaminar todo o povo, né? Não levedar toda a massa. Então, o sacerdote tinha a capacidade dada por Deus de reconhecer, de ver o que era lepra ou não. Então, ele identificava e era facilmente reconhecido facilmente para nós que estamos lendo, né? Mas pensa que Deus falou isso para Moisés e para Arão e eles tiveram que pôr em prática. Porque tem o passo a passo, tem como é que eram as lesões, que cor eram, tudo isso que está explicado. Então, para nós, a gente não é médico e a gente não é um povo que está no deserto que tem que se apresentar para Arão. Então, por isso que muitas vezes a gente lê Levítico e fica, mas o que isso aqui tem a ver? Se a gente medita, pede discernimento do Espírito Santo, a gente vê que tem toda uma história, toda uma explicação, todo um significado. Porque a figura do sacerdote presente no meio do povo mostrava o cuidado do próprio Deus pela saúde desse povo, que era o seu povo santo, o seu povo peculiar, né? Propriedade peculiar, exclusiva de Deus. 18. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. Então tu tá vendo os detalhes, a especificidade para que facilmente o sacerdote pudesse identificar. Então, tu entende? Deus estava falando para Arão, se for assim, se for branco, se for vermelho, como é que vai ser? Incrível. É incrível. Aí agora a gente está falando de úlceras. Lembra que uma das pragas do Egito era úlceras? O sacerdote examinará a inchação e se ela parece mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. É incrível. Isso tudo é pelo bem-estar do povo. 24. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Aí que eu te digo, ele está examinando, ele está cuidando, ele está observando.
Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura e é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Que é o que eu falei para vocês do ser detido, né? No santuário. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz de queimadura. Então, a gente já estamos falando de doenças de pele, né? Que todas simbolizam pecado, praga, peste, maldição, algo que saiu fora da bênção, literalmente. Então, este capítulo, ele funciona como um documento sanitário, ou dicas de saúde, ou como eu falei no início, um manual, né, médico para o sacerdote, para que ele pudesse identificar. É lepra? É úlcera? É queimadura? Do que se trata essa doença? E aí ele vai ficar detido, vai ficar encerrado, vai ficar afastado, fora do arraial. Tem casos em que ele voltava em 7 dias, né? Tá tudo bem. Mas e quando a coisa piorava? E aquilo podia se alastrar. Então, de novo, a sabedoria do sacerdote para saber a diferença. Vamos continuar. 29. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose. É lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelos. Está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Então agora nós estamos falando de micose. Tu tá entendendo? Lepra, úlcera, queimadura e micose. E o sacerdote tinha que saber a diferença. E isso, de novo, a gente tem que pensar espiritualmente. Existem pecados que só mais tarde se manifestam. A Bíblia fala sobre isso. Existem pecados que são notórios, que são públicos, que todo mundo sabe. Tem outros que são escondidos, são profundos, são mais profundos. Forte, né?
38. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Então aqui fala de uma ferida branca, fala de manchas lustrosas. Aí a pessoa estará pura. Manchas lustrosas. Aí sabe o que eu me lembrei? Daquela passagem de Hebreus, de que tem uma coisa que é pecado e tem uma coisa que é embaraço. Tem uma coisa que te atrapalha. Devemos nos desvencilhar de todo peso, de todo pecado, de todo embaraço. Aqui são manchas. É algo que te sujou, algo que te atrapalhou. 40. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. Olha isso. A sua praga está na cabeça. Vamos descolar da doença, vamos descolar da praga e focar no espiritual. A praga está na cabeça. Então, os teus pensamentos é uma doença mental? É algo que está te perturbando? Tu é atormentado? Lembra do capacete da salvação? De levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo? Ter a mente transformada, renovada. Olha que forte isso! A sua praga está na cabeça. 45, né? Pensamentos sujos, imundos, perturbadores. Pensamentos de morte, de maldade. Gente, a sua praga está na cabeça. 45. E outra coisa que eu lembro, Eliseu, os rapazinhos lá, os garotos começavam a gritar, né? Sobe, calvo, sobe, careca, debochando de Eliseu, do profeta, do homem de Deus. E vêm as ursas e acabam com eles, né? Então, ser puro ou ser impuro não tem a ver com calvície. Olha o exemplo de Eliseu. Ele era um homem de Deus. Então isso aqui não é para julgar os outros, não é para acusar os outros. Como eu disse, é um documento sanitário, é um manual de diagnósticos, né? Tipo um CID. É uma forma do sacerdote ajudar para que aquela pessoa volte ao convívio na comunidade, na sociedade, entre o povo. E que ela, se ela está impura, que ela possa se tornar pura. Então, eu tenho pecado, eu confesso meu pecado, eu me arrependo do meu pecado, por quê? Para ser liberta do pecado, para me tornar livre do pecado, para ser perdoada. Então, esse é o objetivo. O objetivo não é bullying, não é zombaria, não é julgamento, não é apontar o dedo. Ah, esse é isso. Não, é para que a pessoa seja reabilitada, restaurada, restituída, curada, salva, perdoada. 45. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro.
Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, de novo, é o sacerdote que vai dizer, tu vai ficar fora do arraial, tu vai ficar separado. De novo, o exemplo da pandemia, tu tinha que isolar. Muito doloroso, né? Para quem tem que fazer isso, para que a pessoa se cure. A gente sabe disso, né? Eu tive minha mãe na UTI, a gente sabe muito bem. É luva, é máscara, é todo um cuidado, né? A pessoa tinha que ficar. Muitos ficavam em quartos e não podiam fazer nada, só ficavam ali dentro, recebiam comida. Ai, muito, a gente lembra, né? Muito triste isso tudo. Só que aí o que eu tenho que destacar aqui, ó? As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Por quê? Isso também nós temos lá no Novo Testamento. Nós temos lá em Lucas. Daqui a pouco eu já vou falar. Mas o que significa isso? São sinais de luto. É uma analogia da própria morte. Então, tu rasga tuas roupas, tu bagunça teu cabelo, tu não penteia teu cabelo, tu tem uma aparência, né, que assusta a pessoa, então a pessoa já fica estranha, já fica longe, já se afasta, demonstra uma tristeza, um luto, porque é uma doença, né, uma praga. E se tu pensar no espiritual é a mesma coisa, porque se a lepra simboliza o pecado, eu tenho que estar triste pelo meu pecado. Eu tenho que me arrepender. E isso a Bíblia chama de tristeza para o arrependimento, para a vida. Tem uma tristeza que leva à morte, mas tem outra que te conduz para a vida, porque tu te arrepende, daí tu é perdoado, tu é salvo. Então, esse, vamos dizer assim, comportamento era uma forma de deixar bem claro que tu estava em pecado, né? Mas tu estava num processo de libertação, de arrependimento. Uma tristeza para a vida, para a cura, para a pureza, para a santidade. E aí eu preciso falar para vocês de Lucas, capítulo 17, versos 12 e 13, que o Senhor Jesus fala sobre isso. Aí, de novo, ó, a gente tá em Levítico, mas nós vamos lá, pega a tua Bíblia aí, que eu tô pegando aqui também, vamos lá para Lucas, capítulo 17, e vamos ver como que o Senhor Jesus cumpriu isso. O que o Senhor Jesus fez? Verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. O que a lei dizia? Que tinha que ficar de longe. E que eles tinham que gritar, ó, impuro, impuro. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eu vou ler mais um pouquinho. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou vocês. Eu queria só falar que era para gritar, para ficar de longe, né? Mas Jesus curou. E Jesus disse que eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. Então, Jesus mais uma vez cumpriu a lei de Moisés aqui. Só que Jesus é o sumo sacerdote eterno. E ele cura os leprosos. Mas só um volta para agradecer. E ele era estrangeiro, ele era samaritano. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Um resgate. Porque o evangelho era para judeus e gentios. Nós somos os gentios, nós somos curados, libertos, salvos. Então, o que agradeceu, o que voltou, era um samaritano. Então, eu já começo a falar, mas o que... Voltando. Te apresento... vão e apresentem-se aos sacerdotes. Então, Jesus cumpriu Levítico. Cumpriu o que nós aqui, em 2025, estamos estudando, né? No canal A Bíblia Diz aqui no YouTube.
que a gente acabou de ler. Se apresentava para o sacerdote. E Jesus, como sumo sacerdote, curou os leprosos. E ele diz, ó, tua fé te salvou. Então, a lepra, ele podia dizer, tu foi curado. Não, tua fé te salvou. Porque os outros receberam a cura, mas aquele que voltou para agradecer foi salvo. Foi curado da lepra, mas foi salvo. A tua fé te salvou. Lucas, o evangelista, que é médico. Então, olha a conexão. A Bíblia inteira se explica. Se tu estudar do Gênesis ao Apocalipse, tu vai ter a revelação, tu vai ter o discernimento. E aqui a gente está tendo mais um exemplo disso. 47, vamos junto, que o capítulo é bem grande. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro. Se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja urdidura, seja trama, de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Aqui fala sobre o mofo. E o que a gente destaca? Que se espalha. Aí tu pensa, mofo. Mofo é um problema seríssimo. Que se espalha. O que se espalha? Será que é uma conversa? Meu Deus. Será que é uma fofoca? Será que é uma mentira? Será que é uma murmuração? O que será que se espalha? Uma notícia falsa? Uma notícia, assim, uma má notícia? A gente fica pensando, né? Mofo que se espalha. E aí, o que tem que fazer? Tem que mostrar para o sacerdote. E ele vai examinar. E ele vai identificar. Então, tu tá prestando atenção? Lepra, úlcera, queimadura, micose, mancha, calvície. Mofo. Agora vamos para o 53. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada no fogo, é mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Aí tu pensa, ó, será queimada com fogo, fogo santifica. Quando Tiago fala da língua, dos pecados da língua, ele diz que é fogo, que é um veneno mortífero. Então, parece que esse mofo tem a ver com essa ideia de algo que se espalha, algo que tu fala. É mofo que se espalha, seja no avesso, seja no direito. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e essa se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado. Aquilo
em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Então, agora a gente está vendo que existe doença também na roupa e nos objetos. Então, podia ser lavado ou teria que ser rasgado, queimado, destruído, abandonado, parar de usar, largar de mão. E isso, de novo, faz todo sentido. Se é algo que se espalha, algo que passa de pessoa, né? Tá nas suas roupas, é algo que a pessoa produz, né? Bem sério, bem importante. Então, este capítulo é o capítulo que eu chamei de documento sanitário ou manual médico para o sacerdote. É muito importante que a gente entenda o contexto de Arão e do santuário e do sacerdócio.